aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer algo muito especial, vindo do coração do nosso Pai. Foi algo muito especial na minha vida e em nome de Jesus eu creio que vai ser na sua vida também. Assim como foi na minha vida um divisor de águas, né? Eu vivia de uma forma, mas a partir do momento que Deus construiu no meu coração um desejo de obedecê-lo, além do que eu já sabia, eu vivi de outra forma com Deus. Certa vez eu tava numa casa, tava tendo um culto no lar mesmo, e aí eu ouvi uma pastora que é muito relevante na minha vida, que ela é uma pessoa sensacional, pregar sobre obediência nas mínimas coisas. E aquilo foi, como assim, ficou martelando na minha cabeça, no meu coração. E eu falei, Espírito Santo, expande isso, eu preciso aprender mais disso. Eu preciso, né, porque eu não sei se faz sentido isso pra você, mas eu sempre tive um desejo muito grande de obedecer a Deus, de ir além, né, do que eu já obedecia, de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, de me santificar, de viver em santidade. Eu sabia que tinha algo além que eu poderia fazer, que esse termo obediência era amplo demais e eu não sabia muito bem sobre ele. E aí eu comecei a pedir ao Espírito Santo esses direcionamentos, a pedir para ele forjar isso em mim, sabe? Como eu precisava, como eu poderia obedecê-lo. E aí o Espírito Santo foi forjando isso no meu coração. Primeiro, a obediência ela é algo que vem do coração. A obediência ela precisa primeiro ser gerada no seu coração, na sua mente, para depois ela criar atitudes de obediência. Assim como a semente. A semente ela é escondida, ela ali vai brotando as suas raízes, depois ela expõe os seus galhos, a sua árvore, depois ela vai dar os frutos. É a mesma coisa. A nossa obediência, né, tudo o que Deus tem feito, todas as palavras que Deus lança sobre nós, é tudo como coisas que primeiro forjam o nosso coração, o nosso interior. Primeiro é forjado aqui dentro, para depois ser colocado para fora em atitudes, em palavras, enfim. Então a obediência ela precisa ser algo gerado no seu coração. Portanto, se você não é alguém obediente a Deus, à voz de Deus, ore, porque isso vai ser quebrado no nome de Jesus e você vai conseguir ter um coração obediente ao Senhor. E justamente quando eu ouvi essa palavra, eu estava lendo o livro de 1 Samuel, que lá no capítulo 15, se eu não me engano, Deus dá uma ordenança a Saul. Deus fala assim, Saul, vai na terra dos amalequitas, destrói tudo, criança, recém-nascido, mulher, homem, boi, vaca, ovelha, destrói todo mundo. Eu tô ordenando porque eu tô vingando o que eles fizeram com Israel. Saul vai lá e poupa certas coisas e não faz o que Deus ordena. E aí o profeta Samuel chega e fala assim, Saul, você não fez o que Deus te ordenou, Saul. Você não obedeceu. Só que Saul, ele tinha sacrificado, ele achou que uma adoração Deus receberia e ficaria tudo bem, mas não. Às vezes, Deus não quer os grandes sacrifícios. Às vezes, Deus só quer a nossa obediência nas suas simples palavras de fazer o que Ele falou para fazer. Às vezes, Deus não vai querer que você fique em jejum um dia inteiro, mas Ele vai querer que você obedeça a Ele, te dar um abraço em alguém. Deus tem suas formas de trabalhar e nós precisamos entendê-la. E aí, o profeta Samuel chega a Saul e fala, você não obedeceu. E aí entra o versículo muito conhecido, que todo mundo conhece, que todo mundo fala, é melhor obedecer do que sacrificar. E era nessa intenção que Deus estava falando com Saul. Saul, eu gosto de adoração, eu sou um Deus que gosto de ser adorado, porém, eu gosto mais ainda de obediência. Entenda uma coisa, o que Deus quer forjar no nosso coração nesse tempo é uma obediência radical ao que Ele tem falado. Se Ele lançou uma palavra sobre você, se Ele lançou algum desafio, se Ele lançou alguma missão para você, entenda uma coisa, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, às vezes a gente quer compensar. Às vezes com o nosso coração a gente quer fazer coisas que seja bom, mas às vezes Deus não quer isso. Às vezes Deus só quer que a gente obedeça. Às vezes com as nossas boas intenções a gente é meio obediente a Deus.
Mas entenda, Deus só quer que a gente obedeça a sua voz. Se ele falou que é só um pontinho, é só um pontinho. A gente precisa obedecer, querer parar de enfeitar, parar de querer enfeitar as coisas, parar de querer, sabe, colocar as coisas do nosso jeito. Nós precisamos fazer aquilo que Deus manda. Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Que a obediência radical que Deus está nos chamando nesse tempo é uma obediência nos mínimos detalhes. Deus, eu posso ir em tal lugar? Deus, o Senhor quer que eu vá àquele lugar? Deus, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu fale essa coisa? É nas mínimas coisas que o Senhor quer te conduzir. O Senhor quer nos conduzir em uma obediência radical para que vivamos o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Entenda isso de uma vez por todas. O Senhor, Ele não quer nos levar só até um certo ponto. Ele quer nos levar além, Ele quer nos fazer voar. Só que nós precisamos, para isso, obedecê-lo. Nós somos passarinhos que voam no céu, mas o Senhor é o dono dos céus. E Ele conhece todas as coisas, então nós precisamos obedecer a esse dono. Nós precisamos obedecer a essa força que está acima de nós, que é a forte voz de Deus. Ela está acima de nós, é ela que governa nossa vida e nós precisamos deixá-la forjar o nosso interior e as nossas atitudes através da obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E a partir dessa atitude de Saul, o Senhor reprova ele. Porque o Senhor quer um coração disposto a acreditar na voz dele. O Senhor quer um coração disposto a ouvir e a acreditar, a confiar no que Ele está dizendo. É só isso que Ele quer. E a partir daí que Ele vai fazer as grandes coisas, vai pedir as grandes coisas. Mas não se inicia com grandes sacrifícios para depois obedecer. Tudo se inicia pela obediência, para depois as grandes coisas serem feitas. Antes de você querer mover céus e terra, obedeça ao Senhor. Porque aí sim, a partir de um coração obediente, céus e terras se moverão. Amém? Que essa palavra tenha mudado a sua forma de ver, de pensar, de agir. E que você, a partir de hoje, seja uma pessoa obediente à voz de Deus. Não é um caminho fácil, é um caminho árduo e é uma prática. Mas a vitória é certa. Um beijo no seu coração. Floresça.